E vou também já fazer aqui o compartilhamento do compliance da gente, né? Estão vendo a tela? Sim. Sim. Bom, então vamos começar, pessoal. Boa noite a todos. Esse primeiro é o slide padrão de sempre, e esse é um evento que recebe o apoio educacional da GlaxoSmithKline, apoio financeiro, que repassa os recursos para a Fundação Baiana de Infectologia, que é o patrocinador deste evento que nós fazemos já. Esse é o terceiro ano, a série HIV, e este é o número 7 o encontro número 7 desse ano. Teremos hoje, como já a gente falou há 2 semanas atrás, a presença de duas pessoas que dispensam apresentação. Mônica, que é uma figurinha carimbada aqui frequente nesses nossos encontros, e temos um convidado hoje especial, que é o José Vidal. O Vidal é um infectologista do Emílio Ribas e do HC de São Paulo, e que também tem não é um neurologista como Mônica, mas tem um pezinho sempre lá neste ramo, e é por isso que a gente te convidou para que ele viesse hoje aqui conversar um pouco e apresentar o caso. A Mônica vai fazer a apresentação, como sempre, e, como sempre, a gente diz que vocês deixam à vontade para que vocês possam, a qualquer momento, interromper, perguntar. Depois, nós passamos para o caso, mas a ideia é que haja uma boa participação de todo mundo aí, e todos vocês discutam, porque o objetivo disso aqui não é uma aulinha, não é nada, é discutir os casos que vão sendo apresentados. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Mônica, que vai começar a apresentação. Obrigada, Brits. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, acho que você precisa autorizar. Acho que agora já está. Agora sim. Então, boa noite a todos. Muito obrigada, Brits, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, hoje falando desse assunto, em especial junto com o Vidal, que é meu colega há bastante tempo, e a gente sempre vem conversando sobre esse assunto, discutindo casos difíceis aí, desde lá na residência da neurologia, quando eu fiz estágio lá no Emílio. Então, hoje, nos próximos 20 minutos, a gente vai falar sobre neuroinfecção e as doenças neurológicas próprias das pessoas que vivem com HIV. Até o tema, a gente tinha feito um tema diretamente relacionado à AIDS, mas se a gente for pensar a atuação, né, ou o envolvimento neurológico pelo HIV, ele vai muito além do momento da doença avançada ou da AIDS. Então, o HIV é um vírus neurotrópico, a gente sabe que ele tem essa atração pelo sistema nervoso central, e há vários estudos que mostram que no momento da síndrome retroviral aguda já pode haver ali nos primeiros dias invasão do sistema nervoso central, e essa invasão precoce, nos primeiros dias, pode trazer algum prejuízo, e quanto mais eu postergo o início da terapia antirretroviral, pode ser maior o meu prejuízo. Há várias pessoas que estudam a função cognitiva e demonstram que pode haver uma perda cognitiva, ainda que leve, nesse momento inicial da infecção. Além disso, a gente sabe que a nossa população com HIV é uma população que tem mais comorbidade neuropsiquiátrica, e aí eu tenho muito fator de confusão. Eu tenho mais depressão, mais, eventualmente, psicose, enfim, algumas outras doenças que também podem trazer sintomas neuropsiquiátricos ao longo do tratamento do HIV. Por outro lado, né, a gente ainda vai falar um pouco de doença oportunista, até que o nosso tema era AIDS, e a gente sabe que o HIV pode preparar o cenário com aquela imunodeficiência celular, fazendo com que depois, com a queda do CD4, eu possa ter doenças oportunistas, e várias são do sistema nervoso central, várias são neurológicas. E, finalmente, a gente falou da doença, do envolvimento precoce, né, do sistema nervoso central pelo HIV, mas mais tarde também, na doença avançada, eu também posso ter uma manifestação clínica cognitiva grave com demência, fazendo uma leucoencefalopatia ou uma encefalite relacionada ao HIV. Então, nesses cenários todos, a gente tem a própria consequência do HIV, trazendo doença ou manifestação neurológica, e aí vem os antivirais, que na grande maioria das vezes são mocinhos, né? São protetores para o sistema nervoso central, mas eventualmente, na dependência do perfil da molécula, do medicamento, eles podem ser também causadores de alguma queixa
neuropsiquiátrica, e a gente precisa entender isso para eventualmente fazer uma modificação. Então, vamos lá. Não só o sistema nervoso central, mas o sistema nervoso periférico também pode ser afetado pelo próprio HIV, né? A polineuropatia sensitiva motora do HIV ou dos antirretrovirais, especialmente dos análogos que eram muito tóxicos para a mitocôndria e causavam a neuropatia periférica, também trouxeram a gente hoje onde nós estamos, né? Fizeram toxicidade no passado, e eu tenho aquele paciente de longa data que usou AZT, usou D4T, DDI no passado, e que hoje ainda apresenta manifestações de polineuropatia sensitiva como sequela daquele momento. Já as infecções oportunistas, elas têm muita relação com o CD4 do paciente, então a gente ainda, infelizmente, vê isso, né, com todo o nosso programa de tratamento, de diagnóstico precoce, tratamento quase que imediato, mas tratamento precoce, infelizmente, a gente ainda vê essas doenças oportunistas acontecendo. Relembrando, as doenças podem ser primariamente causadas pelo HIV, e aí existe uma série de descrições na literatura, mas o mais comum é meningoencefalite ou também desordem cognitiva. Existem as manifestações secundárias ao antirretroviral e existem as manifestações relacionadas ao estado de restauração imune ou de mudança imunológica. E daí vale a pena citar principalmente a síndrome de Guillain-Barré no momento da soroconversão, no momento da síndrome retroviral aguda, e a versão crônica, né, do Guillain-Barré, que é a polineurite desmielinizante inflamatória crônica no paciente com doença mais tardia, no paciente sem tratamento com doença mais tardia. Então, vamos lá. Conforme o CD4 do meu paciente que está sem tratamento, eu vou pensar mais em determinadas doenças. Esses cortes não são cortes absolutos, mas a própria Academia Americana de Neurologia recomenda que, ao atender um paciente com HIV, com AIDS, com uma doença neurológica, eu tente enquadrar esse caso em uma dessas categorias de CD4. Lembrando que tuberculose e sífilis são doenças que sequer precisam de HIV para envolver o sistema nervoso central, então são as doenças que eu vou pensar naquele paciente que tem um CD4 maior que 500 absoluto ou equivalente em relativo. Já outras doenças, como, por exemplo, encefalite por citomegalovírus ou o próprio linfoma primário do sistema nervoso central, exigem, para sua ocorrência, um CD4 menor. É impossível que isso aconteça com CD4 um pouco maior? Eu não diria impossível, mas a gente vê, por exemplo, casos de leucoencefalopatia relacionada ao HIV. Quando eu olho o CD4 do paciente, o paciente está com 500 de CD4, por exemplo, por mais que a imagem me lembre uma leucoencefalopatia multifocal progressiva, eu não vou pensar nisso nesse momento num paciente que tem CD4 de 500, tem carga viral indetectável. Então, o ideal é que eu leve isso como uma norma, mas não uma norma absoluta, mas que isso pelo menos me guie na escolha do que eu vou fazer de investigação, né, do que eu vou fazer de exame no líquor, imagem, etc. Com relação à neuroimagem nos apoia muito, né, no diagnóstico do paciente que tem doença neurológica pelo HIV. E há algum tempo, já junto com um radiologista, um neuroradiologista aqui de Curitiba, a gente escreveu um guia que seria feito para infectologista, a ideia não era nem para neurologia e nem para radiologia, é uma coisa muito mais prática, mais simples da gente interpretar, que seria um uso da ressonância magnética nas principais doenças neurológicas oportunistas. Lá se descrevia, né, cada uma das sequências e o que eu espero ver. Então, aqui a gente vê o exemplo de cada uma das sequências, e mais do que isso, depois a gente fazia uma correlação com as principais doenças oportunistas e o que eu espero ver na imagem. Então, só para a gente revisar brevemente, se a gente pensar nas principais doenças oportunistas neurológicas que a gente vê hoje no paciente com AIDS, que não esteja em tratamento antirretroviral, então encefalite por toxoplasmose, leucoencefalopatia multifocal progressiva, aqui é linfoma primário do sistema nervoso central, encefalite por toxoplasmose, tuberculose com neurotuberculoma ou abscesso tuberculoso ou própria histoplasmose, causando doença focal no sistema nervoso central. Essas doenças fazem muita lesão focal, então são aqueles nódulos que eu vejo na tomografia ou na ressonância, que costumam ter um efeito massa, ou seja, ocupam espaço no encéfalo, empurrando o tecido neurológico adjacente, então eu posso ver desvio daquela linha média e eventualmente ver uma mudança na morfologia do ventrículo com um realce pós-contraste, que geralmente é aquele anelzinho que a gente vê, ou pelo menos uma marca do contraste num realce anelar, né, como um anel, ou eventualmente nodular.
Já, por exemplo, a leucoencefalopatia multifocal progressiva é uma doença que geralmente, apesar de focal, não faz aqueles nódulozinhos. Não tem efeito massa, então não faz esse desvio de linha e não faz realce com contraste habitualmente, exceto se eu iniciar a terapia antirretroviral e na inflamação da terapia antirretroviral, né, na inflamação causada pela restauração imunológica, aí eu veria um realce. Outras lesões, como, por exemplo, a lesão com o alargamento de espaço perivascular, que é feito na criptococose, também são manifestações bem típicas de imagem. Então, não vale a pena a gente revisar tudo isso aqui. Esse material, quem tiver interesse, a gente escreveu já em 2010, mas eu acho que ainda é bem atual, porque ele é uma base teórica para a interpretação de imagem para o infectologista, e ali ele vai nos guiar, pelo menos para nos ajudar a saber para onde olhar. Eu costumo dizer que o próprio radiologista, por mais expertise que ele tenha, às vezes essa questão de interpretar o CD4 do paciente, o momento do HIV ou da AIDS, às vezes ele se perde e acaba laudando, por exemplo, um exame de encefalite pelo HIV com uma sugestão de leucoencefalopatia multifocal progressiva. Então, cabe muito ao infectologista pegar essa informação da neurologia e aplicar isso no momento da doença, na história natural da infecção pelo HIV. Então, só alguns exemplos aqui disso que a gente falou. Então, aqui na letra A, eu vejo uma lesão focal, é uma lesão focal que, apesar de eu não mostrar um efeito massa, né? Eu não consigo ver aqui nenhum desvio de linha, a lesão está bem distante ali da linha média, mas eu vejo aqui que existe um realce periférico pelo contraste numa lesão focal, uma outra lesão menor anterior também com lesão com realce pós-contraste, uma lesão focal com realce por contraste, um realce anelar, isso aqui até que se prove o contrário, num paciente com CD4 menor que 200, sorologia positiva e IgG para toxo, é encefalite por toxo. Já aqui, nessa imagem do meio, na B, eu vejo lesões nodulares, que são lesões periventriculares, inclusive invadindo o ventrículo. Então, uma lesão que invade o ventrículo, cruza a linha média, tem esse realce nodular por contraste. Num paciente com CD4 menor que 100, um paciente com AIDS, esse diagnóstico era linfoma primário do sistema nervoso central, que é o principal diagnóstico diferencial da toxo. E aqui, finalmente, a gente vê na letra A lesão, talvez uma das únicas lesões da neuroinfecção que são patognomônicas, né, que você faz diagnóstico etiológico por imagem, que é essa lesão de alargamento de espaço perivascular, com uma densidade quase do líquor, né? A gente vê que é um cinza um pouquinho mais claro aqui do que o preto do líquor, que é a imagem que é possível da gente ver na meningite criptocócica. Então, esse material, como eu falei, se alguém quiser, a gente pode disponibilizar depois, que ele nos guia para aquilo que a gente ainda vê, não devia mais ver, mas a gente ainda vê nas pessoas que internam ou com diagnóstico tardio do HIV, ou aquelas que abandonaram a terapia antirretroviral e voltam doentes com manifestação realmente relacionada à AIDS. E o que a gente vê de manifestação neurológica na era da terapia antirretroviral moderna? Então, o mundo mudou. Com terapia moderna, antirretroviral, com diagnóstico oportuno e terapia precoce, eu não vou ver mais aquelas doenças oportunistas. Isso não deve acontecer, né? Exceto a tuberculose, que ainda pode acontecer, como a gente falou, sequer precisa de CD4 baixo, ou sífilis e neurosífilis, independente do estadio da sífilis, né? Não sífilis terciária necessariamente, mas envolvimento neurológico pela sífilis, a gente também vê em qualquer momento da doença. Mas se eu pensar em doenças, exceto essas duas, dificilmente eu vou ter problemas se o meu paciente iniciar a terapia antirretroviral de forma oportuna e precoce. O que a gente costuma ainda ver é a desordem neurocognitiva associada ao HIV. Então, antes de falar das formas mais leves, convém a gente lembrar o que é demência. Então, demência, diferente de depressão, demência é uma perda cognitiva que envolve um ou mais domínios cognitivos. Então, se a gente emprestar lá da geriatria, da neurologia, da psiquiatria, esses domínios cognitivos, no HIV a gente vai ter um envolvimento principalmente de 4 domínios cognitivos. Então, a memória é um deles, né? A gente pode testar a memória como na escala de Sacktor, a gente fala 4 palavras, avisa o paciente que vai perguntar depois, e depois de outros testes a gente volta a evocar aquela memória, né? Então eu volto a perguntar sobre aquelas 4 palavras e peço para o paciente falar essas palavras para mim depois, assim eu testo a memória de forma muito simples. Já a linguagem
é um outro domínio que pode ser afetado, especialmente na desordem cognitiva do HIV. Eu posso testar linguagem eu posso testar fluência verbal, pedindo para o paciente dizer, por exemplo, como no Moca Teste, o máximo de palavras que ele lembra, que começa com a letra F em 1 minuto. Eu conto o tempo e a gente deve ser capaz de dizer mais do que 11 palavras que se inicia com a letra F em 1 minuto. Também posso pedir para o paciente repetir uma frase mais longa, também, como tem no Moca Teste. Então, a gente usa lá a frase, né? Eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. Então, além de eu testar a atenção, eu também acabo testando a linguagem do paciente. Já a atenção, a gente habitualmente usa testes também emprestados desses instrumentos. A gente pode usar do Moca Teste um teste que a gente fala para o paciente uma série de letras, consoantes e vogais, e falo para ele que cada vez que eu falar a letra A, ele tem que bater na mesa. Então, eu falo A, B, F, A, e cada vez que eu falo A, ele tem que bater na mesa, eu testo a atenção do paciente. E, finalmente, a função executiva, que é o que mais se fala, né, em neuro-HIV, em desordem cognitiva, como inicialmente, pelo menos, a demência do HIV era uma doença muito mais da profundidade do encéfalo, mais a substância branca, ela trazia muito mais impacto na função executiva do paciente. A função executiva seria, assim, grosseiramente, eu planejar uma ação e executar com uma atividade motora. Então, quando a gente pergunta para o paciente a sua habilidade de fazer pequenos concertos em casa, de fazer uma atividade doméstica que ele sabia fazer e agora ele não consegue, ou mesmo ir ao hospital buscar o seu medicamento, isso tudo vai testar esse impacto da disfunção executiva no dia a dia do paciente. Essa perda de função cognitiva, ela deve representar um declínio de uma função que o paciente sabia, e isso deve interferir nas atividades diárias e na sua independência. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, com um pouco mais de detalhes. A desordem cognitiva associada ao HIV, que se popularizou, né, com o termo HAND, muita gente falou em HAND, né? O Vidal deve lembrar de uma época que a gente falou muito disso por aí. É uma doença que compõe um espectro de 3 intensidades, que seria a desordem cognitiva assintomática, que a gente vai chamar de ANI, a leve, a moderada e a demência. Essa doença ela foi descrita com critérios que foram determinados por um conjunto de experts, neurologistas, infectologistas, neuroinfectologistas, neuropsicólogos, e ficou-se determinado que ela era uma manifestação primária do HIV, que poderia acontecer desde o diagnóstico até a AIDS, sendo que a manifestação mais grave da doença, que é a demência, costumava vir nas formas mais avançadas da doença. Habitualmente, essa doença aconteceria mais em pessoas que têm idade avançada, principalmente naquelas que têm baixo nadir de CD4, que tiveram falha virológica prévia, que têm mais comorbidade, que têm menor escolaridade, aí vem uma questão da gente enxergar mais o fenótipo da doença, né? Se eu tenho uma reserva cognitiva maior, o impacto daquela disfunção cognitiva vai demorar mais para aparecer. Então, quem tem baixa escolaridade ou tem uma lesão prévia, por exemplo, de neurotoxoplasmose, tem uma reserva menor, uma cognitiva menor, e vai demonstrar mais facilmente o prejuízo clínico daquela disfunção cognitiva. E algumas pessoas colocam outros fatores de risco de outras doenças que também afetam a função cognitiva, como o uso de drogas injetáveis, comorbidades psiquiátricas, a própria hepatite C como causa também de doença cognitiva. A questão é que essa doença assintomática, ela, do ponto de vista clínico, não tem nenhum impacto, né? Seria uma doença que eu diagnosticaria exclusivamente por um teste neuropsicológico e que em nada afeta a vida do meu paciente. Então, a gente costuma dizer para a gente que faz assistência que ela não interessa, a gente deixa ela para pesquisa. O que interessa para quem atende o paciente? Interessa a demência, e daí o paciente com demência é aquele que eu não preciso nem do neuropsicólogo para fazer diagnóstico, é o paciente que tem uma limitação funcional grave. A gente empresta as atividades básicas da vida diária, a escala de atividade básica da vida diária da geriatria e aplica no nosso paciente, não precisa estar com a escala na mão. É olhar para o paciente e ver que aquele paciente é incapaz de sair da cama sozinho, de se vestir sozinho, de comer sozinho, de tomar banho sozinho, de ir ao banheiro fazer suas necessidades e voltar sozinho. Então, essas habilidades básicas, o paciente com demência não vai conseguir. O grande desafio nosso, né, tanto da gente que trabalha com infectologia, é diagnosticar esse paciente que tem a desordem cognitiva moderada. Ele é um paciente que tem impacto na sua atividade de vida diária, é um paciente que vai se queixar para a gente que tem alteração de memória, ou a família desse paciente vai dizer que tem alguma coisa errada com ele,
e a gente precisaria, para fazer diagnóstico, de um teste neuropsicológico. E, salvo raríssimos centros no Brasil, habitualmente a gente não tem esse neuropsicólogo conosco para fazer esse diagnóstico. Então, o diagnóstico dessa doença depende de eu entrevistar o paciente para ver qual é o impacto nas atividades instrumentais da vida diária e do teste neuropsicológico, que muitas vezes não está disponível. Existe uma previsão de que, em alguns estudos, em séries de casos, de que essa doença, essa desordem cognitiva relacionada ao HIV, ela é muito prevalente na era da terapia antirretroviral moderna. Então, na era anterior, a gente vê aqui, né, essa sugestão disso, né, que antes da era terapia antirretroviral combinada, eu teria metade dos meus pacientes com alguma alteração cognitiva, e que na era da terapia mais recente, eu teria ainda muitas pessoas com doença, só que eu teria mais formas brandas e menos formas graves. E muito se discutiu. O Brits, na presença dele, eu já vivi vários momentos que a gente discutiu sobre isso, quando a gente fala que no nosso consultório, não necessariamente a gente enxerga isso. E hoje, o que a gente entende é que existem tantos outros fatores que alteram a função cognitiva de uma pessoa, e esses outros fatores devem contaminar de alguma forma a minha amostra. Então, se eu vou fazer uma avaliação de função cognitiva no ambulatório do HC, talvez eu tenha um resultado diferente de eu fazer num consultório privado, talvez diferente de eu fazer num consultório privado na Suíça. Então, esses outros fatores todos que a gente vê aqui também influenciam a função cognitiva e talvez mostrem um cenário um pouco mais pessimista do que seja o nosso cenário real com relação à disfunção cognitiva. A questão é que outros estudos que tentaram equilibrar mais esses fatores que influenciam a disfunção cognitiva, então esses outros que não HIV, costumam observar uma frequência de disfunção cognitiva um pouco mais próxima daquela da população soronegativa. Mas, apesar disso, ainda existe mais disfunção cognitiva nas pessoas com HIV do que com aquelas que não têm HIV. Talvez, como eu falei, a diferença não seja tão grande quanto aquela que a gente vinha demonstrando, mas ela ainda existe. E o que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Então, apesar de ser um instrumento cheio de falhas, o melhor instrumento que a gente tem, para quem não tem teste neuropsicológico, é realmente aplicar a Escala Internacional de Demência Associada ao HIV, ou a Escala de Sacktor. Esse é o gráfico que está no PCDT, e ele demonstra bem para a gente como fazer. Existem alguns sites também que nos ajudam a aplicar, porque eu vou dizer para vocês que contar o número de movimentos, né, movimentos de pinça com a mão não dominante, contar o cronômetro e olhar o paciente é diagnóstico de disfunção cognitiva do médico que está fazendo. Então, existia um aplicativo que não está mais sendo comercializado, mas existe pelo menos um site de uma universidade de Miami, que eu conheço, que faz isso no computador, e daí eu consigo colocar ali para apitar quando der os segundos que eu estou contando, eu consigo olhar o paciente e contar o número de pontos que o paciente faz. Então, brevemente, a gente vai falar 4 palavras para o paciente, 1 segundo por palavra, e avisar que a gente vai perguntar depois. Depois, com a mão não dominante, ele faz um movimento de pinça, com os dedos bem rapidamente e amplos, e eu conto quantos ele consegue fazer em 5 segundos. Depois, eu vou fazer uma sequência de movimentos, então, mão fechada, aberta e de lado, fechada, aberta e de lado. Eu conto quantas sequências o paciente consegue fazer em 10 segundos, ele deve ser hábil em fazer 4 sequências em 10 segundos, e finalmente eu volto e pergunto novamente aquelas 4 palavras, dou 1 segundo, dou 1 ponto por cada acerto, meio ponto para cada acerto com pista semântica. Então, por exemplo, o paciente não lembrou o cachorro, e daí eu falo para ele, olha, era um animal. Quando eu dei a pista, ele lembrou, eu dou meio ponto, e aí a gente conta a pontuação. A gente sabe que uma pontuação menor que 11 é uma pontuação suspeita para o diagnóstico de desordem neurocognitiva associada ao HIV. Aqui do lado direito, a gente vê as atividades instrumentais da vida diária, que eu realmente acho que a gente não necessita usar a tabela, e a gente não tem nem tempo na consulta do HIV de ficar olhando muita tabela. Mas se eu lembrar que eu posso perguntar para o paciente sobre o uso de telefone, então atender o telefone e saber passar um recado, relação às viagens, né, saber pegar a condução e ir onde você precisa ir e voltar. Então, pegar a condução para vir na unidade dispensadora de medicamento, pegar o carro e ir até a unidade se você já ia sozinho. Então, se ele ainda consegue fazer isso ou não consegue. Então, isso é o que a gente... Aqui essa questão do dinheiro também, né? Eu consigo ir na padaria,
comprar o que eu tinha para comprar, pagar, acertar o troco e voltar. Então, essas são as habilidades que eu vou procurar no paciente, se ele sabia fazer e se ele continua sabendo. E se ele não está mais sabendo fazer, não consegue mais fazer de forma independente, isso deve levantar um alerta para mim na consulta de que existe um problema. Bem, um outro cenário moderno, né, de envolvimento neurológico pelo HIV se chama escape do HIV no sistema nervoso central. O escape do HIV no sistema nervoso central é quando eu tenho uma discordância entre a quantidade de HIV, de RNA do HIV, e aqui a gente vai falar principalmente em RNA mesmo, de RNA do HIV que eu detecto no plasma e no líquor do paciente no mesmo momento. Então, quando existe uma carga viral licórica maior do que aquela que eu encontrei no plasma, a gente entende que existe uma discordância, existe esse escape. Esse escape pode ser assintomático. Então, por exemplo, eu vou puncionar o meu paciente porque ele tem um linfoma de Burkitt e eu quero estadiar antes de fazer o tratamento quimioterápico, eu vou lá, punciono, e aqui no meu hospital a gente decidiu fazer uma pesquisa e eu vou fazer carga viral licórica de todo mundo que eu puncionei, não porque tinha queixa neurológica, mas porque estava estadiando o tumor. E aí, nesse tipo de estudo, eu lembro de uma referência italiana, por exemplo, que encontrou 10% de discordância de carga viral líquor-plasma. Que significado isso tem? Se o paciente é assintomático, até onde a gente sabe, não tem relevância clínica nenhuma, esse exame eu jogaria fora. Então, não é o paciente que eu pediria carga viral licórica se ele é assintomático do ponto de vista neurológico. Existe um outro escape, que é o escape da pessoa que tem outra infecção oportunista. Então, por exemplo, meu paciente tem meningite criptocócica, eu puncionei para fazer, por exemplo, controle da hipertensão intracraniana e resolvi, por alguma razão, mandar isso para o laboratório e pedir uma carga viral licórica. O sintoma do meu paciente é relacionado à meningite criptocócica, as alterações licóricas são relacionadas à meningite criptocócica, mas esse paciente pode ter uma carga viral licórica maior do que aquela que a gente tem no plasma, e isso é chamado de escape secundário do HIV no sistema nervoso central. Qual é a implicância clínica? Qual é a importância clínica? Não sabemos. Então, não é o cenário que habitualmente a gente pediria carga viral licórica. O problema é o paciente do meio, pessoal. É o paciente que tem carga, que tem alguma queixa neurológica. Na grande maioria das vezes que isso aconteceu no mundo, pelo menos dos casos publicados, a queixa costuma ser tontura. O paciente tem tontura e vocês sabem tão bem quanto eu que existe 1 milhão de causas de tontura e tontura é um sintoma subjetivo. Difícil dar importância para um sintoma de tontura quando ele é subjetivo e isolado. Mas o paciente vem com tontura e essa tontura vai piorando com o tempo até essa tontura se manifestar de forma objetiva, com ataxia, né? Ataxia é aquele desequilíbrio, que pode ser uma ataxia de marcha, o paciente alarga os pés para caminhar e tem um desequilíbrio para caminhar, eventualmente uma ataxia de tronco, a gente senta o paciente e ele fica atáxico, ele fica desequilibrado para ficar sentado. Então, a grande maioria dos pacientes que foram descritos acabam tendo esse sintoma objetivo. Esses pacientes têm uma discordância de carga viral licórica e plasmática, então eles têm uma carga viral maior no líquor do que aquela detectada no plasma. Isso independe da minha carga viral plasmática estar indetectável ou não. Se a carga viral plasmática está detectável, a carga viral licórica maior que aquela que eu detectei no mesmo momento, eu fiz o exame no mesmo dia, e essa discordância é o que faz esse diagnóstico. Antigamente a gente usava um corte de meio log a mais no líquor, agora o pessoal abandonou isso e conta qualquer carga viral. Se o paciente tem esses sintomas que costumam ser subagudos, tem essa discordância de carga viral licórica, esse é o paciente que já foi demonstrado no mundo que o ajuste da terapia antirretroviral com a intenção de usar uma terapia antirretroviral neurofavorável faz diferença e o paciente melhora. Então, essa é a nossa briga com os laboratórios para executar a carga viral licórica. Quando eu tenho esse paciente, se eu diagnosticar que isso está acontecendo, esse é o cenário que o ajuste da terapia antirretroviral faz diferença. Tá? E a gente conheceu isso há pouco tempo no mundo, se não me engano, o Vidal pode me corrigir, mas acho que o primeiro caso do mundo descrito foi em 2012, faz bem pouco tempo. A gente tem séries de casos descritos e a gente tem casos no nosso dia a dia. Claro que quem vê mais doença neurológica relacionada ao HIV acaba recebendo mais esses casos. Então, depois o Vidal pode comentar dos casos deles. Até recentemente ele apresentou um caso super interessante dessas manifestações com escape e outras questões do sistema nervoso relacionado a tratamento antirretroviral moderno. Voltando ao escape, pessoal, esse é um exemplo clássico disso.
Quem costuma ter mais essa manifestação são as pessoas que têm HIV de longa data. Então, o paciente que usou vários esquemas antirretrovirais no passado, o paciente que tem um nadir de CD4 baixo, que tem alguma falha no passado, então falhou com a efavirenz no passado, tem uma mutação do 3TC arquivada, existe na compartimentalização do HIV no sistema nervoso central uma possibilidade que, do ponto de vista genético, a evolução viral no líquor, no compartimento, sistema nervoso central, seja distinta daquela que a gente vê no plasma. E, eventualmente, esse vírus resistente no líquor talvez seja aí um fator determinante para, de repente, eu não ter controle virológico no líquor e, eventualmente, eu tenho um controle virológico no plasma. E o paciente que se manifesta com sintomas geralmente subagudos. Quando existe alteração de imagem, costuma ser uma alteração como essa, então aqui a gente vê uma sequência apoderada em T2, quando o líquor é branco, e aqui eu vejo nessa região periventricular uma hiperintensidade da substância branca. Aqui, se a gente traduzir isso para outra sequência que é o flare, eu vejo isso aqui em volta do ventrículo inflamado. É isso que eu falei para vocês, que o radiologista que, enfim, não tenha tanta experiência em LEMP, por exemplo, acaba laudando para nos ajudar, sugerindo que é LEMP. Mas esse paciente com CD4 alto, teve um nadir baixo, mas hoje tem um CD4 alto, hoje está com carga viral plasmática, por exemplo, indetectável, e tem uma carga viral licórica detectável com esse perfil de imagem, a gente não vai pensar em leucoencefalopatia multifocal progressiva, e sim vai pensar em escape do HIV no sistema nervoso central, que a gente talvez pudesse até chamar aqui de encefalite do HIV, mas quando existe essa discordância de líquor-plasma, a gente realmente chama de escape. E o exemplo da evolução licórica, da carga viral licórica e plasmática, a gente vê aqui. Em azul, a carga viral licórica maior do que aquela detectada no plasma no mesmo momento. Então, hoje, como que a gente faz? A gente tem dado, pelo menos eu aqui, e acho que isso é motivo de debate nacional, né, Vidal? Mas eu aqui no Paraná, em especial, eu tenho procurado mais essa doença, ou pensado mais nesse diagnóstico, na pessoa que tem carga viral plasmática indetectável, que tenha manifestações neurológicas subagudas e que tenha principalmente esse fator de risco, nadir de CD4 baixo e falha virológica no passado. Esse paciente tem muita suspeita de ter essa condição. E esse paciente, o melhor exame para ele realmente era carga viral licórica, realizado no mesmo dia de uma carga viral plasmática. Como eu falei para vocês, acho que o único cenário que a gente tem certeza que vale a pena você realmente adequar a terapia antirretroviral é quando você tem a demonstração desse escape. E aí, a gente volta a resgatar aquela característica dos antirretrovirais conforme a sua habilidade de penetrar a barreira hematoencefálica e serem pontuados com o maior ponto para aquele que tem uma facilidade maior de penetrar o sistema nervoso central, seguida por 3 pontos, 2, 1, 0, seria aquele que tem maior dificuldade. Então, a gente sabe que dos medicamentos modernos, o dolutegravir tem uma penetração muito eficaz na barreira hematoencefálica, depois eu teria darunavir, efavirenz, só que efavirenz cobrando um preço muito caro de toxicidade neurológica, então a gente deixaria isso com favorecimento para o darunavir, para o raltegravir, dos medicamentos mais modernos que a gente usa. Maraviroc também está aqui, né? Maraviroc. E depois a gente teria uma diferença principal aqui entre atazanavir e darunavir. Se a gente olhar todo mundo que usa atazanavir, poucas pessoas tiveram escape. Mas se a gente olhar todo mundo que teve escape, muita gente usava atazanavir. Então, esse impacto não era só o antiviral, tem alguma coisa a mais que essas pessoas tinham, mas se eu olhar de forma invertida, de novo, todo mundo que teve escape, e eu olhar o que eles usavam, vários que usavam inibidor de protease usavam atazanavir, mais do que lopinavir e mais do que darunavir. Recentemente, esse ano, inclusive, no CROI, foi apresentado um estudo feito pelo mesmo pai, né, da penetração dos antirretrovirais no sistema nervoso central, Scott Letenter. Esse estudo visava avaliar pessoas que tinham desordem cognitiva, então não era escape, pessoal, era desordem cognitiva do HIV, estavam estável em terapia antirretroviral e teriam a sua terapia antirretroviral intensificada da seguinte forma: um grupo manteria o que já usava de terapia antirretroviral combinada e usaria 2 placebos, um outro grupo manteria sua terapia combinada e intensificaria a terapia com dolutegravir e um placebo, e o terceiro grupo manteria o que já usava e intensificaria a terapia antirretroviral com dolutegravir e maraviroc. A ideia era observar ao longo de 48 semanas se esses pacientes teriam melhora da sua função cognitiva. Então, relembrando, esses pacientes eram pacientes estáveis em terapia antirretroviral,
eram pacientes que não tinham escape do HIV no sistema nervoso central e que se avaliaria se a intensificação da terapia antirretroviral, ainda que já controlando a carga viral plasmática, modificaria sua função cognitiva. Nesse estudo, ao longo de 48 semanas, todo mundo teve a sua função cognitiva melhorada. A gente vê aqui nesse gráfico, todo mundo melhorou. Isso talvez tenha uma relação com o fator da aprendizagem do teste, mas o que a gente poderia dizer é que nesse estudo não houve melhora de função cognitiva de forma distinta daqueles que intensificaram para aqueles que não intensificaram. Aqui é uma outra análise, né, com o inventário de depressão e ansiedade de Beck, mostrando que também não teve diferença. Existem várias ponderações, a gente pode discutir depois com o Vidal, enfim, debater um pouco sobre isso. Mas a questão que eu queria lembrar é que esse paciente não é o paciente que abre diagnóstico de HIV com demência e não é o paciente com escape. Nesses dois cenários, quem abre o diagnóstico com demência e com manifestação encefálica mais intensa e o paciente que tem escape, certamente a gente sabe que não teria o mesmo resultado que esse estudo. E ainda assim, esse estudo eu acho que é um de outros que já mostraram que intensificar a terapia antirretroviral pode fazer diferença. Também vale a pena a gente debater se realmente a gente jogaria fora essa estratégia. E, finalmente, para terminar, eu só queria lembrar que, às vezes, o próprio antirretroviral pode causar alguma queixa para o paciente, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente com alteração de memória, um paciente com insônia, um paciente mais irritado. Então, vale a pena eu checar antes de procurar uma causa primária, por exemplo, HIV, ou procurar uma outra justificativa, se ele utilizar efavirenz, a gente já cansou de saber, todo mundo sabe que efavirenz realmente causa sintomas neuropsiquiátricos a longo prazo, mas lembrem que demorou para a gente acreditar que isso acontecia com efavirenz. Todo mundo acreditava que nas primeiras 12 semanas era efavirenz, mas depois de 12 semanas demorou para as pessoas assumirem que era isso mesmo. Então, eu traria uma ressalva só para a gente ter desconfiança. É muito menos frequente ver isso com inibidor de integrase do que com não análogo efavirenz, mas, assim como com efavirenz demorou para a gente aprender, eu acho que é importante a gente ficar atento. Quando a gente tiver inibidor de integrase e tiver cefaleia, o paciente não tinha cefaleia e passou a ter cefaleia crônica, ou em especial insônia, relembrar que eventualmente pode ser o antirretroviral. Dizem por aí que, ainda que você não goste de neurologia, o seu paciente com HIV vai ter alguma queixa neuropsiquiátrica. Então, existe um modelo que diz que, a partir do momento que eu pego o HIV, que está aqui no começo do gráfico, eu poderia ter um declínio progressivo e leve da minha função cognitiva, e daí lembrando, né, qual é a minha reserva, quanto eu estudei, quanto saudável é meu cérebro. Uma perda leve numa pessoa com uma reserva muito grande, fenotipicamente não vai aparecer. Já uma perda leve numa pessoa com pouca reserva pode aparecer. Mas a questão é que parece que existe uma perda cognitiva até que a gente inicie a terapia antirretroviral. Aí eu inicio terapia antirretroviral combinada, eu tenho uma melhora. Mas, eventualmente, o meu paciente pode ter um escape do HIV no sistema nervoso central, um escape sintomático. E aí eu tenho uma piora novamente. Eu adequo a minha terapia e o paciente melhora. Eventualmente, aquele antiviral que eu prescrevi trouxe alguma toxicidade neurológica, e aí o paciente piora. E daí eu ajusto a terapia e ele melhora. Então, cada uma dessas manifestações que a gente viu podem se apresentar na mesma pessoa em momentos diferentes. E aí vem o nosso desafio, que é procurar o momento para cada uma delas. Em conclusão, então, doença neuropsiquiátrica é prevalente, multifatorial nas pessoas que vivem com HIV, apesar da terapia eficaz do abandono, diagnóstico tardio que vem acontecendo, hoje perpetuam a ocorrência de infecção oportunista no sistema nervoso central. E lembrem desse legado, né? Eu abri o diagnóstico do HIV com AIDS, eu tive um LADIR de CD4 baixo, eu iniciei terapia eficaz, eu melhorei da minha dependência, né? Eu passei de uma pessoa que tinha demência para uma pessoa com déficit cognitivo leve a moderado, por exemplo, se eu reaplicar o teste. Ao longo da vida, esse legado vai me acompanhar. E, eventualmente, a minha reserva cognitiva também pode ser pior. Existem várias discussões sobre a questão de doença cerebrovascular, cardiovascular, ou mesmo neoplasia no futuro para essa pessoa que teve AIDS na abertura, né? A desordem cognitiva do HIV ela é frequente hoje, mas ela é mais branda do que na era da terapia antirretroviral anterior à moderna. E cuidado para aqueles fatores de risco e para como fazer diagnóstico. O ideal era ter teste neuropsicológico, mas mesmo lá no HC eu não consigo fazer para todo mundo. Intensificar a terapia antirretroviral de acordo com o score de penetração é a melhor alternativa, com certeza, para os casos de escape. Suspeita de escape, não conseguir fazer carga viral licórica, eu desconfio que esse cara tem escape. Talvez valha a pena eu intensificar para ver o que vai acontecer. Né? Se eu não tenho teste disponível, eu oferecer o melhor para o paciente.
Atenção para os eventos adversos neurológicos, aqui efavirenz a gente usa menos, mas para aquele paciente que não quer trocar o efavirenz, vale a pena pelo menos perguntar a cada consulta se ele não está tendo toxicidade, e lembrem de olhar o inibidor de integrase. E, finalmente, controlar a carga viral plasmática e controlar comorbidades pode postergar a perda cognitiva, e tem alguns estudos que mostram isso. Obrigada, e vamos lá para o caso. Obrigado, Mônica, pela excelente revisão aí sobre o tema. E antes de ir para o caso, eu consulto aí quem está assistindo, se tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que queira fazer já nesse momento para a Mônica. Mônica, parabéns mais uma vez, sempre assistindo Obrigada, suas aulas, tanto presencial quanto virtual. Obrigada. É sobre lesão ocular, né? Cegueira, neurite óptica. É uma coisa que eu vi com uma certa frequência, não sei se Brito e os colegas aqui também presenciaram isso, não só a questão cognitiva. Você tem visto com certa frequência em termos de alterações, até mesmo de infecções por sífilis, entre outras, e não aparentando aquele quadro clássico? Sim, sim. Então, agora, né, coincidência ou não, diz que existe a tal das leis das séries, né, na medicina, mas eu tive 3 casos de neurite óptica relacionada a sífilis. 3 casos. Neurite óptica primária pelo HIV, que a gente não achou causa, eu nunca tive nenhuma, nunca vi. E os casos que eu tenho de cegueira em HIV, pelo menos, né, dos que eu tenho desses anos de controle de HIV e neuroinfecção, vou te dizer que a maioria são de pacientes que tinham manifestação subclínica de CMV, CD4 menor que 50 e não tinham queixa visual, não foi feita fundoscopia como é recomendado, o paciente iniciou a terapia antirretroviral e como íris fez cegueira. E daí o paciente melhora do HIV, vive super bem com HIV, mas é um olho que o oftalmologista não consegue recuperar, né? Ele faz uma panuveit e vira um caos, assim, o paciente realmente fica disfuncional por causa disso. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito lá na enfermaria do HC, né? Vai iniciar a terapia antirretroviral no paciente com CD4 menor que 50, primeiro fundoscopia, para ver se existe lesão subclínica, né, de CMV, para depois iniciar a terapia e não ter esse prejuízo que é permanente, né? Mas ninguém faz, eu não sei se Brito lá na HC faz fundo de olho, a gente não tem esse hábito, né? Realmente é complicado, A mas... gente, quando precisa, faz. Agora, eu tive um caso, eu acho que a gente já discutiu uma outra ocasião, de um paciente que teve 3 neurites ópticas Se o CD4 é sucessivas. menor que 50, você tem que fazer fundoscopia de todo mundo. Então, E, a gente tem lá um isso oftalmo, nesse um caso. neurologista que vem ver todo mundo. então, Interessante. nesse paciente, por exemplo, ele foi investigado, não chegou-se a outra conclusão que não o próprio HIV. Ele fez pulsoterapia da primeira vez, melhorou, fez o segundo episódio, pulsoterapia melhorou, do terceiro, a maurose bilateral. Então, não conseguiu reverter. Na verdade, é um caso que evoluiu posteriormente, anos depois, com uma complicação neurológica que levou à morte. Ele fez uma demência extremamente rápida, progressiva, e morreu sem outra causa aparente, além da lesão do sistema nervoso central. E morreu no momento onde tinha carga viral indetectável. Que ele era uma daquela velha guarda lá da década de 90, ficou muito tempo com vírus circulante, mas a gente conseguiu detectar depois. Recuperou CD4, mas tinha hepatite C, que demorou a ser tratada, porque até esperar os DDAs chegarem, ele fez cirrose hepática. Então, é um paciente que tratou hepatite, melhorou do fígado, estabilizou tudo, CD4 na faixa de 500, mas morre por uma doença neurológica progressiva que é atribuída a HIV. Líquor de 40 cópias, ou seja, eu acho, mesmo assim, intensifiquei Intensificou, o né, Brice? esquema sem nenhuma melhora, sem nenhum resultado. E ele acabou evoluindo de modo, eu suspendi depois de 6 meses, não tinha nenhuma mudança, e estava castigando um pouco os efeitos colaterais e a polifarmácia que ele tinha, mas foi uma evolução extremamente catastrófica, não houve absolutamente nada que a gente pudesse fazer nesse caso. Eu costumo dizer que o sistema nervoso central é a nossa fronteira final em AIDS, né? Onde a gente está ainda meio no escuro aí, e parece lá a Jornada nas Estrelas, né? A fronteira final. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário, pessoal? Queria aproveitar e fazer um comentário, Carlos. O tema das neurites ópticas, de fato, são sempre desafiadoras, né? E no contexto do HIV,
a gente viu alguns casos na síndrome retroviral aguda, o que é extremamente infrequente, mas é uma possibilidade, né? Inclusive, também em pacientes com infecção crônica pelo HIV, não tratados, né? E esse talvez seja o melhor cenário, porque pulsando e dando antirretroviral, muito provavelmente esses pacientes não voltam a ter mais episódios, né? O grande problema se dá nos pacientes que estão controlados, né? Tivemos também algumas situações de pacientes que apresentaram neurite óptica com ou sem lesão desmelinizante, seja encefalítica ou medular, inclusive imitando quadros de neuromielite óptica ou imitando quadros de esclerose múltipla, né, que são denominadas de símile ou like, né, por ter o paciente HIV. Enquanto esses pacientes têm chance de ter um controle do HIV, esse prognóstico acaba sendo muito favorável, né? Uma vez que esgotamos o recurso da terapia antirretroviral, de fato, o corticoide acaba sendo uma opção limitada até determinado momento, né? E isso a gente tem visto esse cenário que você comentou daquele paciente que segurou uma, segurou duas, mas em algum momento acaba perdendo esse controle. E Jaime está querendo falar também. Parabéns, Mônica, sempre bom te ouvir falar. Eu queria ver tuas considerações, suas, do Vidal, do Brits e quem mais tiver alguma consideração, porque nós vamos enfrentar agora também, ao longo dos próximos anos, o envelhecimento dos pacientes HIV. Nossos pacientes HIV estão sobrevivendo e ficando cada vez mais velhinhos. E a gente começa, já que você falou da lei das séries, eu tenho uma série de velhinhos lá, e eu começo a viver esse dilema de quanto do impedimento cognitivo que eles estão começando a ter é natural da idade ou pode ser alguma situação ligada a uma falha agora pela idade, sabe? Não são pacientes que têm todos os critérios de risco que nós conhecemos bem. Então, como que eu vou selecionar e avaliar melhor os pacientes durante o envelhecimento deles e separar o envelhecimento natural, uma demência senil, uma demência vascular ou outras demências mais leves e arrastadas da idade de um paciente ligado ao HIV, né? Não estou falando de Alzheimer, não estou falando de demências graves, estou falando daquele paciente que começa a ter alguns impedimentozinhos leves, sabe? Então, alguma sugestão, alguma consideração de vocês? Do ponto de vista prático, Jaime, eu penso que vai ser difícil, né, no dia a dia, você estabelecer diagnóstico diferencial, salvo as síndromes muito específicas, né? Tem um trabalho que foi apresentado no CROI, que fizeram um trabalho na unidade básica de saúde, na verdade foi no Canadá, Primary Physician, e foram avaliar prevalência de demência. Tanto faz a causa, mas se alguém escreveu no prontuário que aquela pessoa tem alguma incapacidade compatível com demência, eles contavam como caso positivo e fizeram uma comparação entre quem tem HIV e não tem HIV. E demência de qualquer causa foi mais frequente nas pessoas que têm HIV. E daí vem a questão, comorbidades, né? Não é só o HIV, é o resto todo, comorbidades, então demência vascular, eles têm risco maior, o próprio impacto, né, se a gente pensar nos soronegativos, das comorbidades na função cognitiva de uma pessoa que vem envelhecendo soronegativa, já foi bem descrito, então no HIV não vai ser diferente. Na prática, né, eu acho que se você tiver como fazer uma investigação com algum instrumento e tentar determinar se você tem um envolvimento mais cortical ou você tem um envolvimento que não é mais cortical, né, um envolvimento mais profundo mesmo, subcortical. Você pode se guiar mais ou menos pela tua triagem, mas no final das contas o que a gente vai fazer é tratar a função cognitiva. Boa resposta com os medicamentos que se usa, por exemplo, para Alzheimer, ninguém conseguiu demonstrar que a gente vai ter algum benefício para alguma demência do HIV. Mas eu acho que na prática, com o tempo, com disfunção cognitiva, a gente vai tentar tratar o que a gente conseguir, né? O ideal é tentar fazer diagnóstico, e aí eu acho que o teste neuropsicológico pode te ajudar. Vidal, quer comentar? Sim, estamos cada vez acompanhando mais esses pacientes, né? Começando que a definição de idoso, né, em pacientes com HIV, é a partir dos 50 anos de idade, né? Então, essa imunossenescência, né?
que não é só teórica, né? De fato tem correlatos, né, biológicos, né? Isso já é um problema, né? E essas formas mistas, né, de alteração cognitiva, corticais, subcorticais, acabam sendo mais frequentes também à medida que o tempo vai passando, né? Então não é de se surpreender de ter avaliações neuropsicológicas com padrões mistos e por isso que é importante conversar com um neuropsicólogo, né? Orientar o que ele tem que ficar mais atento, porque muitas vezes, se vamos para um neuropsicólogo que está acostumado a ver Alzheimer, 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 né, a bateria que ele utiliza está direcionada para a alteração cortical, né? E muitas vezes passa batido em algumas esferas subcorticais. Então, dessa discussão, né? Incluir baterias que olhem para ambos os espectros em função do deterioro cognitivo, da avaliação neurológica, isso pode ser um caminho. Mas, de fato, olhar para cuidar, né? Cada vez existe maior correlação de risco cardiovascular com saúde cognitiva em pessoas que vivem com HIV, né? Então, as recomendações clássicas, né, de hábitos, de álcool, de tabagismo, né, passam a ser recomendações, né? E reabilitação, esporte, né, atividade, mas de fato cada vez está mais complexo avaliar esses pacientes. Bom, vamos passar para o caso, um comentário rapidíssimo em relação a isso, quem está um pouco avançado, Jaime. Só lembrar que nossa população está envelhecendo, vivendo mais, mas não vivendo sem comorbidades. A distância entre a população soronegativa e a soropositiva em relação a viver sem comorbidade persiste. Então, isso não mudou nos últimos 15 anos, ou seja, avançamos no ponto, mas nem tanto. Mas vamos ao caso, que nós já estamos um pouquinho avançado na hora, por favor, Vidal. Sim. Gostaria que me falassem se a tela está cheia. Não está cheia, Vidal. Não? Para mim Mas está já compartilhada. está compartilhada, só não está e Mas estava em modo cheia. de edição. É, Clica aí naquela tela cheia para ver se você consegue. Para mim já está em tela cheia aqui. Bom, de qualquer forma, a gente está é, conseguindo ver. Você dá para pode. ver bem. Sim? Tá, eu vou então apresentar um caso clínico. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Carlos para participar deste evento, uma honra para mim estar com vocês e mais ainda com a apresentação prévia da Mônica, sempre um prazer aí dividir estes momentos de discussão, de troca de ideias. O paciente que vou apresentar, na verdade, é uma paciente de 49 anos de idade, natural e procedente de São Paulo, ensino superior incompleto e destra. Essa paciente teve como queixa principal a presença de confusão mental há uma semana e essa história foi referida pela família, né, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas em 17 de outubro de 2017. Os familiares referiram previamente dor de cabeça, náuseas e vômitos 2 semanas antes da admissão e, como mencionei, confusão mental uma semana antes da chegada no PS. Ao chegar no pronto-socorro, apresentou crise convulsiva tônico-clônico Vidal, seus generalizada. slides não estão passando. Não sei se você ainda está no primeiro. Eu já passei, para mim está passando, estou no terceiro slide, não está passando para Não, não está vocês? passando aqui. Talvez você saia do compartilhamento e volta para ver se você consegue. Eu vou parar de compartilhar e vou tentar pôr de novo. Passe o slide aí para a gente ver se ele está passando. Para mim está passando aqui. Está passando para vocês? Não. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Carlos, você quer que eu te mande por e-mail e você abre aí?
Pode ser. Deixa eu ver, eu tenho ali fácil aqui. Só me confirma teu e-mail, por favor. crbrites@gmail.com. É Gmail? Gmail. CR, né? Isso. Eu te mandei aí a apresentação, a ver se você consegue compartilhar. Eu vou parar aqui meu compartilhamento. Eu acho que não chegou aqui o e-mail. crbrites@gmail.com. Veja, talvez você possa ir lendo e tentando mudar o slide. Se tem uma pergunta, você na hora de Dá uma fazer a olhada. mudança. Acho que agora foi, Carlos. Não sei se você está com o WhatsApp aberto no computador, Vidal, mas se quiser me mandar pelo WhatsApp, meu WhatsApp está aberto, eu posso colocar aqui também. Tá. Ah, chegou aqui. Eu não sei o que aconteceu, que hoje mais cedo dei uma aula e Às não vezes tive acontece problemas. isso. Bem, deixa eu ver se eu compartilho aqui agora, então. Tá. Estão vendo agora? Isso. Sim, Então, Sim, vamos lá. perfeito. Obrigado, Carlos. Então, era uma paciente, mais uma, por favor, que tinha 2 semanas de história, né? 2 semanas de dor de cabeça, náuseas, vômitos, 1 semana de confusão mental e convulsionou no pronto-socorro. Essa paciente tinha antecedentes, né? Que tinha diagnóstico de infecção por HIV, havia 21 anos. Os últimos exames dessa paciente, que eram aproximadamente de uns 6 meses antes da admissão, tinha um CD4 de 484 com uma carga viral indetectável. Esse paciente tinha antecedente de uma tuberculose pulmonar tratada, uma doença inflamatória intestinal, hipertensão arterial e sem antecedentes familiares. O NAGIR desse paciente era de 170, tá? Próxima, por favor. De hábitos de vida, nada digno de destacar. Medicações em uso, esse paciente estava tomando abacavir, lamivudina, atazanavir com ritonavir, era um terceiro esquema, aproximadamente 2 anos antes da chegada no pronto-socorro, e tinha 2 esquemas prévios, utilizando tenofovir, lamivudina, atazanavir com ritonavir, e previamente tenofovir, lamivudina com lopinarritona. Apesar desse paciente ter referido uso regular da medicação, no histórico do CICEO apareciam algumas cargas virais detectáveis nesse período entre 2011 e 2015. Próxima, por favor. Ao exame geral, esse paciente estava em regular estado geral, corada, hidratada, não tinha febre, na revisão por aparelhos e sistemas, tudo sem alterações. Próxima. Exceto no exame neurológico, que a paciente se apresentou confusa, desorientada, compreendia apenas comandos simples, uma força muscular preservada, mas tinha uma discreta, uns reflexos vivos, né, simétricos, membros inferiores e superiores, tinha um Babinski presente, bilateral, não foi avaliado a marcha, a paciente estava confusa. Próximo. Os exames gerais não mostraram maiores alterações, mas do ponto de vista do HIV e sorologias, apresentava isso já com a paciente internada,
um CD4 de 455, uma carga viral indetectável, com sorologias não reagentes para sífilis. Próxima. A ressonância magnética mostrou áreas de hipersinal em T2 e no FLAIR, com algum componente tumefativo em algumas regiões, né? Quadro mais difuso, sem captação de contraste. Esse líquor apresentava 42 células a predomínio linfomonocitário, com uma proteína de 106, de forma bastante expressiva na eletroforese de proteínas. Se mostrava um pico de hipergama-globulina, sugerindo um processo inflamatório compartimentalizado. A glicose normal, a carga viral para o HIV mostrou, aqui 582 cópias, né, com as PCRs negativas para os vírus do grupo herpes, assim como o JC também, Epstein-Barr, né, as reações imunológicas para sífilis negativa e uma imunofenotipagem também. Depois podemos discutir os diferenciais aí com algumas subvariantes desse escape, que foi normal também. Próxima. Esse paciente foi internado inicialmente na UTI, depois passou para a enfermeria, para cuidados gerais, recebeu lamotrigina e clobazam de anticonvulsivantes e teve uma alta hospitalar após melhora importante do quadro neurológico. Esse paciente saiu com uma levíssima confusão, já sem dor de cabeça, sem náuseas, sem vômitos e sem crises. Foi programado alta hospitalar pensando em intensificar ou mudar esse esquema antirretroviral, olhando para o sistema nervoso central. Próximo. A evolução clínica dessa paciente mostrou uma melhora neurológica inequívoca dos motivos da internação, mas nos meses seguintes ficou claro uma instalação de manifestações neurocognitivas em diversos domínios. Ela estava, inclusive, dependente do cuidado de familiares, né, com algum impacto aí nas atividades do dia a dia. A evolução licórica mostrou uma normalização da pleocitose, não tinha mais, tinha uma proteinurraquia muito tênue, muito leve, com carga viral indetectável no líquor e com normalização da eletroforese de proteínas, não tinha mais aquele pico de gama. A melhora neuroradiológica foi inequívoca também das lesões de substância branca de edema, mas progrediu com uma atrofia importante. Próxima. Vejam, aqui está a correlação radiológica em 3 momentos. Primeiro, na admissão, mostrando essas áreas de hipersinal em T2 com componente tumefativo. O controle 6 meses depois, já de forma ambulatorial, mostrando uma recuperação bastante importante dessas lesões. E, recentemente, repetimos uma nova ressonância, já vejam 5 anos depois do episódio inicial, com esta paciente mantendo uma síndrome demencial importante, né? Embora ela seja capaz de manter algumas atividades funcionais no dia a dia. Próxima. Aqui, apenas para mostrar como ficou acentuado esses sulcos, essas fissuras cerebrais, né? Mostrando uma instalação de uma atrofia córtico-subcortical difusa. Próxima. Então, aqui apenas mostrando a evolução do CICEL, né? Vejam que em 2016 foi o último CD4 e carga viral que ela apresentava antes da apresentação do quadro neurológico subagudo, caracterizado por confusão mental, crises convulsivas, né? Posteriormente, com a associação da terapia antirretroviral em vista da presença da carga viral licórica, né, importante nessa paciente, que era 582 cópias no líquor, foi associado darunavir, ritonavir 2 vezes ao dia e dolutegravir 50 miligramas dia. Foi associado a abacavir e a lamivudina, entendendo que o abacavir era uma droga ainda com boa penetração dentro desse esquema. E, inclusive, como comentou Mônica, a tazanavir e o ritonavir, na maioria dos casos de escape, é o antirretroviral que está presente nesses esquemas e, sabidamente, com uma pobre penetração no sistema nervoso central. A evolução desse paciente, sistemicamente,
continuou com indetectabilidade, né? Próxima, por favor. Mas, lamentavelmente, persistiu com alterações neurocognitivas, né? Então, poderíamos definir os diagnósticos finais desse paciente, que continua em acompanhamento, inclusive passou em consulta ambulatorial semana passada comigo, no ambulatório de neuroinfectologia do HC. Ela teve um escape sintomático, né, restrito ao sistema nervoso central, que foi, de fato, melhorado após a terapia antirretroviral, mas isso não impediu uma progressão para uma síndrome demencial, provavelmente devido à extensão das lesões causadas por esse quadro encefalítico, né? Lembrando que foi feita uma imunofenotipagem e foi descartada uma encefalite CD8, que é um subgrupo dentro dos escapes, né, que se caracterizam por ter uma população maioritária de população CD8 dentro das células que estão causando esse processo inflamatório. Isso é importante porque, se for uma encefalite CD8, essa paciente se beneficia de corticoide. Se for um escape, né, não existe um espaço para corticoide, já que não tem benefício nesta situação, né? E a outra consequência também foi uma epilepsia secundária. Essa paciente teve alguns escapes durante os últimos anos que precisaram ajustes dos anticonvulsivantes, né? Então, em resumo, uma paciente que estava teoricamente estável, controlado, mas com um longo histórico de infecção por HIV, demorou para iniciar terapia antirretroviral, teve um nadir baixo, teve períodos de viremias na vigência dos esquemas anteriores, né? Compartimentalizou, fez esse escape e, lamentavelmente, esse escape, apesar de ter sido controlado, não evitou algumas consequências neurológicas, né, que impactam a qualidade de vida dessa paciente. Era isso, e acho que podemos conversar um pouquinho agora sobre o caso também. Bem, pessoal, é um caso que bem sumariza um pouco aí do que a gente discutiu, né, e algumas dificuldades, mas com um diagnóstico mais bem preciso, digamos assim, bem mais estabelecido do que habitualmente a gente encontra na nossa prática diária, né? O Vidal conseguiu fazer aí a documentação da carga viral, uma boa sequência de imagens, um líquor com resultado que mostra realmente um processo inflamatório, uma encefalite, e, na verdade, a paciente se beneficiou, obviamente, da terapia, mas apresentou sequelas relacionadas ao processo que não foram resolvidas completamente. Então, novamente, está aberto aí para discussão. Eu começo até alguma coisa para vocês dois aí, que eu acho que é. Vocês devem ter lembrança aí de alguns anos atrás na CROI, acho que foi na última CROI presencial, não sei. Aquele trabalho que mostrava a ação de antirretrovirais na massa encefálica, mostrando que pacientes com efavirense tinham lesões progressivas, aparentemente, ou pelo menos diminuía o volume encefálico ao longo do tempo, enquanto que o atazanavir, aparentemente, você tinha um efeito oposto. E uma das especulações é que o atazanavir poderia ser até um fator protetivo para essas alterações. E, no entanto, os dois afirmaram, com base nas evidências que nós dispomos, de que o atazanavir geralmente está implicado na história. Isso, novamente, o velho preceito da epidemiologia, a associação não é causa. A gente sabe disso muito bem. Tem um monte de confundidor na situação como essa, e é difícil dizer exatamente quem veio primeiro, a galinha ou o ovo num paciente como esse. Mas qual é a visão de vocês dois em relação a, especificamente, essa ação neurotóxica de alguns antirretrovirais? Quer começar, Vidal? Sim. É um tema super polêmico, né? Quando se revisava a neurotoxicidade 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, era muito pouco o que se comentava. Inclusive o Kevin Robertson, que é um professor da Carolina do Norte, que foi um dos principais pessoas a pesquisar neurotoxicidade, inclusive modelos celulares in vitro, né?
sempre se colocava dentro como um elemento mais na balança, né? A questão é que a terapia antirretroviral melhora a cognição. Qualquer esquema antirretroviral é melhor do que nenhum, né? Então, eu acho que esse conceito é super importante. Isso se viu desde a monoterapia com sidobudina, né? Melhora de quadros demenciais, mesmo que sejam temporários, né? Limitados, mas isso acontecia, né? E os conceitos de neurotoxicidade eles têm ido ficando mais claros, mais pelos eventos adversos, né? Nitidamente evidentes no caso do efavirenz, mas também é uma discussão, porque 90% dos pacientes que tomam efavirenz, eles têm melhora sistêmica e melhora cognitiva, inclusive, né? Isso não significa que o uso de efavirenz seja necessariamente neurotóxico. Vai ter uma proporção de pacientes que vão ter eventos agudos e vão ter uma proporção de pacientes que prolongam a sintomatologia ao longo de meses ou anos, né? Mas temos mais pacientes que melhoraram cognição com efavirenz do que aqueles que descontinuaram, de fato, né? Aqui é importante mencionar, a gente fez um estudo com quase 500 pacientes no Emílio Rivas, foi um estudo transversal, que fizemos avaliação neuropsicológica, uma bateria formal, 12 domínios da cognição, né, para identificar fatores associados à agenda sintomática, né? E, de fato, avaliamos efavirenz, porque era uma questão, né, se efavirenz poderia ter alguma relação nos pacientes com alteração cognitiva sintomática. E diversas análises, diversas simulações não mostraram nenhuma associação, né, de efavirenz em relação à presença de gente sintomática. Esse estudo do Croy, me parece que ele foi muito impactante e teve várias limitações, né, para chegar às conclusões. Inclusive, o período de follow-up, se não me engano, foi de 3 meses, né? Então, imaginar redução volumétrica, né, associando a toxicidade em um período tão curto de tempo, de fato, isso nunca foi reproduzido em nenhum outro estudo, nem modelo experimental, né? Me parece que houve certa tendência do estudo a mostrar um resultado que, de fato, era mais negativo do que a gente observa e do que está descrito, inclusive, na literatura, né? O score de penetração do efavirenz, assim como do atazanavir, né? Eles não são as melhores drogas do ponto de vista de neuropenetração, né? Inclusive a nevirapina tem uma melhor penetração do que o efavirenz, mas o que penetra é mais tóxico em relação ao efavirenz, não é apenas essa variável, né? E na própria classificação do Letendre, o atazanavir tem uma classificação muito baixa, né? Mas é uma constatação, talvez mais epidemiológica, né? E que tem essa base farmacológica, que o score do Letendre é basicamente farmacológico, não tem ensaio clínico mostrando isso, né? Mas que parece sim mostrar que esse medicamento chega menos no sistema nervoso central. O que Mônica mencionou, eu achei muito feliz essa frase, né? De que a maioria de pacientes com escape, você pode ver nas tabelas, eles estão usando atazanavir, né? Isso é uma constatação. Agora, deve existir outras variáveis, sem dúvida, né? Eu acho, concordo com o Vidal, e o que eu acho, Brits, é que é uma questão semântica aí da questão da neurotoxicidade, sabe? Porque, assim, o pessoal gosta de fazer estudo in vitro, toxicidade neuronal in vitro com antiviral. A impressão que a gente tem é que tudo que você colocar com neurônio vai ser tóxico, porque daí você vê uma influência no crescimento da célula, então não vale in vitro. Aí você vai para o in vivo. O in vivo, quando a gente usa o termo neurotoxicidade, quando a gente apresenta, por exemplo, ali os dados do EACS, tem muito mais relação com um evento adverso neuropsiquiátrico do que necessariamente de você estar vendo uma toxicidade neuronal clara. Esse debate do efavirenz, acho que todo mundo busca, né? O que é que o efavirenz faz na estrutura encefálica? E as respostas são muito vagas. A questão é que quando você olha o paciente, ele tem mais queixa neuropsiquiátrica do que aquele que usa o outro antiviral.
Então, quando a gente fala em neurotoxicidade do ponto de vista presença de queixas neuropsiquiátricas, a gente vê isso acontecer com alguns antivirais e não com outros. Quando você olha estudo de volume encefálico, como foi esse estudo, eu não sei se esse é o estudo do pessoal lá da Espanha, mas tem um estudo esqueci o nome dele lá, do colega que estuda bastante monoterapia com darunavir lá na Espanha. O Arribas, né? O Arribas, isso. Tem um de Afavirense com Arribas mesmo, como um dos investigadores principais, que eles investigam a mudança do volume encefálico. Tem até um estudo com dolutegravir também, que avalia 6 meses de uso e volume encefálico. O que eu conversei com os radiologistas é que esses estudos que avaliam o volume encefálico usam softwares que fazem medidas que a gente sequer consegue ver com o olho humano. Então, só travou o Vidal, só para saber se vocês estão me ouvindo ainda. Não, sim. Tá? Então, Brits, então parece que esses estudos que medem volume encefálico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na interpretação, porque às vezes o que a máquina enxerga não é o que tem em relação com a parte clínica. E, finalmente, o que acontece com a atazanavir, eu não chamaria de neurotoxicidade. É o que o Vidal falou, tem características farmacológicas que tornam ele diferente do ponto de vista de cruzar a barreira hematoencefálica. E talvez ele deixe o espaço mais confortável para o HIV atuar. Então, o problema não é neurotoxicidade, o problema é essa, teoricamente, má penetração e que não é em todo mundo. Não é todo mundo que toma atazanavir que vai ter isso. O problema é quando a gente olha o contrário, como ele falou, quando a gente olha quem teve, vários tomavam atazanavir, se não quase todos. E eu acho que só um comentário em relação a isso também. O atazanavir foi uma droga que era muito utilizada quando você tinha problemas com outras no momento, com caleta, por exemplo, e você acabava mudando para ela. Então, tem um famoso viés de canalização que pode ter ajudado Sim, esses pacientes com terem certeza. sido afetados por isso aí. Bom, nós estamos no limite de nosso tempo, e só para finalizar, vou fazer uma última provocação para vocês dois aí, respostas curtas, para a gente não chegar, bater o nosso recorde de De permanência tempo. no ar aqui. Uma das coisas que também se fala em relação à neurotoxicidade do HIV não seria necessariamente a replicação viral ativa lá. Então, mesmo sem ter carga viral, mas muitas vezes proteínas virais que persistiriam lá. Houve uma replicação em determinado momento, o vírus deixou a marquinha dele lá com GP120, NEF e outras coisas, e isso desencadearia uma resposta imunológica que levaria à inflamação e destruição neuronal, ou seja, algo parecido com o bystander do HTLV. Vocês, como vocês veem isso? Isso é algo ok? É especulação pura? Como vocês veem a importância disso aí, objetivamente? Eu acho que tem tudo a ver com inflamação compartimentalizada também, com ativação celular. Tem alguns estudos avaliando citocinas específicas, né, em pacientes controlados, com carga viral indetectável sistêmica, mostrando que existe um microambiente inflamatório persistente que independe da carga viral. Né? Isso quando se avalia, por exemplo, neopterina ou neurofilamento, né, que é um marcador de lesão neuronal, né? Os pacientes que têm alguma alteração cognitiva têm aumento de neurofilamento, né? Então deve ter, sim, e isso está cada vez mais claro, mecanismos não diretamente vinculados à presença do vírus, e sim às suas consequências inflamatórias ou de imunoativação, né? E acho que isso justifica a constante, como que eu vou dizer, a constante esperança dos infectologistas que tratam bastante essa área de sistema nervoso em Maraviroc. Todo mundo fica insistindo no Maraviroc, vamos tentar ver se o Maraviroc faz mais diferença do que os outros remédios, bem por causa dessa questão inflamatória também, né? Perfeito. Obrigado por vocês, Mônica, Vidal. Obrigado a todos que participaram. Foi uma excelente discussão, acho que bastante enriquecedora e esclarecedora. Então, obrigado a toda a participação. Hoje, novamente, a audiência estava meio caladinha aí, mas pelo menos houve uma discussão mais ampla. O Jaime ajudou um pouquinho aí também. E aproveito para convidar todos para o dia 27, vai ser a nossa próxima reunião, a penúltima do ano, onde nós vamos abordar um tema também bem específico, que é a terapia antirretroviral em mulheres. Então,
Quem tiver interesse, a gente se vê lá daqui a 2 semanas. Ah, só lembrando que o AIDS em Bahia, semana que vem. Então, quarta a sexta, esperamos vocês lá. Boa noite a todos. Até lá, Brits. Tchau, Tá, Vidal. muito Tchau, obrigado. pessoal. Tchau, Brits. Tchau, Obrigada. Mônica. Tchau, Carlos. Tchau a todos. Obrigado. Tchau, Vidal.